Agora a gente entrou no ar. Tudo bem, Zezé? Então tá tudo certo. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Satisfação imensa estar aqui com você. Zezé, é uma alegria muito grande poder bater esse papo contigo hoje. Quero dar boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente no Facebook, através da minha página. Tivemos aí um pouco de problema nesse início para conseguir a conexão. Não está fácil a questão da internet nessa pandemia, muita gente utilizando nesse mesmo horário, aí acaba que há problemas sempre de conexão. Mas, Zezé, uma alegria poder te encontrar aqui, para a gente bater esse papo sobre a questão do esporte na pandemia, o handebol em São Gonçalo, falar um pouco também sobre a tua trajetória profissional, sua trajetória como esportista aqui na nossa cidade, mas no nosso Brasil. A Zezé, para quem está acompanhando a gente agora, a nossa live, a Zezé foi uma grande atleta no handebol, foi medalhista de ouro no Pan-Americano em Winnipeg, lá no Canadá, trouxe essa alegria para o Brasil e para São Gonçalo, foi campeã dezenas de vezes aí pelo time do Mauá, na época o Mauá tinha um time imbatível de handebol no Brasil, foi atleta olímpica, foi às Olimpíadas representar o Brasil, representar São Gonçalo, também foi pioneira no handebol de areia, né, que ela montou um time de handebol de areia, onde ela foi atleta no time, treinadora no time e campeã diversas vezes. Na verdade, a vida da Zezé é uma vida de muitos campeonatos, de muitas conquistas, de muitas alegrias para a torcida e muitas alegrias, especialmente aqui para São Gonçalo, Zezé. Eu quero te agradecer como gonçalense por tudo que você já pôde fazer pelo esporte brasileiro, pelas alegrias que você trouxe para a nossa cidade, uma cidade que, infelizmente, nós temos tanta baixa estima, poucas alegrias no dia a dia no município de São Gonçalo. E o nome da Zezé Salles sempre foi um nome que sempre engrandeceu muito a nossa cidade. Então, quero te parabenizar por tudo que você representa pelo esporte brasileiro e tenho certeza também que você continua contribuindo e vai contribuir mais ainda. Mas, Zezé, eu queria que você pudesse contar, assim, a gente está num momento difícil, né, da pandemia, antes de entrar exatamente na questão do handebol, como é que está a tua vida, a tua rotina nessa questão do isolamento social? Enfim, eu estou trabalhando em home office em casa, estou muitas videoconferências, muito telefonema. A gente sabe que para essa doença do Covid-19, que a gente não tem vacina ainda, a única grande recomendação das autoridades sanitárias é o isolamento social. Como é que está a tua rotina? Você tem se exercitado? Você está aqui falando aqui com um cara que é um pouco sedentário, viu? Eu tenho muita dificuldade de fazer exercício, mas tenho feito muito exercício nessa pandemia porque a Cris tem me forçado a fazer. Está sendo mais disciplinada do que eu. Então, Zezé, eu queria saber como é que está a tua rotina nessa questão da pandemia. Acho que a Zezé está tendo um problema agora. Voltou. A Zezé voltou agora. Como é que você está, Zezé? Você tem se exercitado? Você tem dado aula online? Você que também que é professora de educação física? Não sei o que aconteceu aqui. Mas você me escutou bem? Então, gostaria de dar uma boa noite para... Então, gostaria de desejar boa noite. Vocês estão me escutando bem? Está conseguindo me ver? Escuto sim, Zezé. E, esse momento é um momento muito difícil, um momento que foi muito inesperado, e eu sou uma pessoa hiperativa, eu sou profissional de educação física, tenho um táxi, e a gente tem alguns alunos que não poderiam ficar sem atividade, né? Eu acho que, assim, todas as pessoas poderiam ter a certeza que a atividade física, ela faz o diferencial na vida da pessoa, tá? É super indicado.
Mas assim, tem gente que fala, eu não consigo treinar em casa. Não é uma questão de treino em casa. Hoje, nós vivemos um momento que a gente não deve pensar na estética puramente. A gente tem que pensar na nossa saúde. E o esporte, a atividade física, ela melhora a imunidade. A gente vai ter, entendeu? Menos a gente vai sofrer. É claro que tem as individualidades. Eu, por exemplo, fui atleta de alto rendimento durante 30 anos. Eu sempre privei muito para uma boa alimentação, atividade física, mas eu sou hipertensa. Então, eu tenho um histórico familiar de hipertensão. Então, a gente já está aí há um tempo e bate o desânimo. A gente cria algumas ansiedade durante todo esse tempo e, às vezes, a gente não quer nada. E, ao mesmo tempo, a gente quer fazer tudo, a gente quer valorizar tudo que a gente não fazia antes. Então, o que eu falo assim, não adianta você querer olhar na internet, várias pessoas executando os movimentos e querer fazer em casa. Você precisa ter um acompanhamento, um direcionamento para que você também não tenha alguma lesão, o que gera assim, um outro fator, né, para complicar. Porque hoje, assim, as idas aos médicos, aos hospitais, são muita gente que precisa ter uma atividade, ou precisa se exercitar. Seja um alongamento, ou se a gente tem, né, segundo os médicos. Está com a conexão muito instável nessa noite, com muitos problemas na questão da banda larga de internet. A Zezé teve aí algum problema, está retornando. Mas a Zezé estava comentando conosco de que é possível fazer o exercício em casa. Eu tenho feito exercício em casa, mesmo sendo uma pessoa que, enfim, faz exercício, mas, enfim, meio que pela obrigação. Eu nunca fui um esportista. A Zezé estava voltando, eu acho que saiu de novo. Mas essa disciplina é importante porque é uma questão de saúde. Nesse momento, inclusive, da pandemia, é extremamente necessário que nós tenhamos essa disciplina para que, inclusive, nós possamos ter não apenas o corpo bem, mas a própria mente. O exercício físico, ele ajuda muito, inclusive, nessa questão mental. Oi, Zezé. Zezé? Oi, eu acho que eu saí aí, né? Não percebi. Isso, você Olá. saiu, mas... Tá me escutando? Tô sim. Te escuto bem. Pode continuar. Assim, como você falou, a atividade física hoje, ela não é uma questão somente corpo, só física. A gente trabalha muito assim, o aspecto da respiração, a gente precisa estar com o melhor desenvolvimento das nossas funções pulmonares, respiratórias, que hoje a gente passa por um momento muito difícil. Então, assim, existem algumas coisas fundamentais que a gente deveria estar fazendo. Uma delas é a atividade física, mas não adianta quem nunca fez atividade física querer por conta própria acompanhar algumas pessoas, alguns blogueiros. Não dá para querer agora correr uma maratona agora, né, Zezé? Não dá. E fazer dietas, entendeu? Rigorosas, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa manter ou aumentar a nossa imunidade. Então, isso com uma boa hidratação, uma boa alimentação, a prática de atividade física, boas horas de sono, né? A gente precisa dormir bem, porque a gente está trancado, a gente está isolado. Eu estou na minha casa, eu só saio para fazer compras. Eu sou muito ativa. Então, isso acaba deixando a gente muito ansioso. Muitas pessoas
eram o quê? Cansou de arrumar casa, arrumar gaveta, cuidar de criança, ver atividades escolares. Aí o que você vai fazer? Você vai comer. E você não quer comer saudável. Tudo precisa de açúcar e muita gordura também hoje, o que faria muito mal, tá? Porque a gente precisa aumentar ou manter a nossa imunidade. Então, assim, a questão de atividade física, eu mantenho, eu faço atividade física diariamente, tá? Às vezes eu dou uma folga para mim no domingo, às vezes a gente não tá afim, sabe? Mas assim, Normal, eu penso afim, mas eu preciso fazer pelo menos um pouquinho. Zezé, normal ter essa eu não preguicinha sou também é normal, a né? Zezé, atleta de handball que treinava 6 horas. Sim, um atleta assim, de alto, nesse de alto, momento de alto é absolutamente rendimento, normal. né? É porque antes a gente tinha tudo. Antes a gente tinha tudo. Antes nós tínhamos tudo e a gente não queria fazer nada. A gente podia caminhar, a gente podia fazer umas corridinhas aqui em São Gonçalo, ir para o município vizinho, caminhar na areia, Sim. entendeu? A gente podia ir para a academia, a gente podia fazer uma academia mais barata, a gente podia fazer com a ajuda de um personal e a gente não queria nada. Sim. Agora, no meio da pandemia, a gente vê a necessidade de fazer alguma coisa. Quem já estava acostumado, adaptado, tipo assim, a gente tinha 100% de alunos, hoje a gente tem 25% de alunos executando os movimentos, exercícios em casa. Porque as pessoas, não é que não aceitam, existe a parte motivacional, entendeu? As pessoas não conseguem, algumas pessoas, executarem muito. E tem todo o risco, o medo de ir para a rua, tá? Por mais que a gente tenha algumas orientações, o uso de máscara, você acaba não adaptando a questão respiratória, e você fica preocupada com a distância, com a transpiração de outras pessoas passando. É tudo uma questão que a gente precisa estudar muito, tá? O Ministério, ele cedeu um curso para os profissionais da área de saúde, os profissionais de educação física, eles se enquadram, tá? Para poder lidar com tudo isso. Agora, eu acredito que em breve vai estar reabrindo as academias e os espaços, os parques, as praças, né? Deixar um pouquinho mais livre para a prática, mas não quer dizer que todo mundo vai praticar, vai sair correndo, vai sair malhando, vai sair jogando futebol, porque não é bem assim. Acho que a gente precisa ter todo o cuidado de retorno. Assim, eu vejo que no nosso município, a gente está demorando muito a perceber a importância realmente do isolamento. A gente realmente, no tempo que foi colocado, orientar a ficar em casa, realmente é para ficar em casa. E quando a gente vai, assim, eu vou no centro de São Gonçalo e eu vejo, assim, grande parte das pessoas, sabe, os idosos, como se nada estivesse acontecendo, como se, assim, eu fosse totalmente imune a esse vírus que está aí, vários conhecidos, sabe? Falecimento de 3 pessoas conhecidas. Então, a gente, assim, eu fiquei 10 dias nesse isolamento com medo real de que acontecesse alguma coisa comigo, até sintoma, acho que sem ter, porque a gente fica muito apreensiva. Então, assim, a questão da atividade, a gente libera algumas substâncias que a gente consegue ficar um pouco melhor. Não é para eu ficar com o meu abdômen. Hoje, eu estou fazendo até algumas postagens, eu sou hoje uma fofinha, sabe? Porque eu precisava muito ter o meu corpo muito enxutinho, tá? Com percentual de gordura direitinho, porque eu precisava saltar, eu precisava estar forte. Eu tinha uma cobrança da mídia, né? De patrocínio. Como assim? O Ronaldinho no futebol, quando engordou? Então, você tem uma cobrança. Mas só que você precisa hoje ter a cobrança, não é porque você está gordinho, é porque você precisa estar saudável. Você precisa estar bem. 70% da população está sujeita a pegar esse vírus. A forma com que você vai receber é que são elas.
entendeu? Ah, não, então de uma hora para outra eu vou fazer uma alimentação muito restrita, eu vou sair fazendo, entendeu, atividade física. Não é isso. Você precisa controlar, fazer controlado tudo para poder ficar da melhor forma possível, para o teu corpo ficar melhor. E outra coisa, atividade física não é só para o corpo, é para a mente. Eu trabalho com pessoas de muito mais a importância, entendeu, do que é fazer atividade. Às vezes, uma simples conversa e apenas 20 minutos de atividade física já faz a diferença. Ô Zezé, na sua atividade como profissional de educação física, você já se deparou com pessoas com problemas, com depressão, inclusive, e que a atividade física ajudou essas pessoas a lidar com esse problema? Zezé? Com certeza. Eu tenho alguns alunos, alguns não são, mas alguns falam. Alô? Oi? Oi, eu estou escutando. Estão conseguindo me ver? Sim. Está conseguindo me escutar? Sim. Então, eu tenho alguns alunos que passam por depressão, eu tenho alguns alunos com crise de pânico, de ansiedade, e que sentem uma diferença real com a prática de exercícios físicos, tá? Então, talvez o que seja bom para você não seja bom para mim. De repente, para você, uma atividade de luta vai ser muito mais motivacional, você vai se sentir melhor. Talvez para mim, uma atividade de dança, talvez para mim, um esporte. Eu vou jogar vôlei, eu vou jogar handebol, vou jogar meu futebol. Hoje em dia, né, eu trabalho com treinamento funcional, eu trabalho com corda também, eu trabalho com pneu, isso você libera muito, tá? Então, e às vezes, simplesmente uma caminhada, conversando, as pessoas conseguem passar, sabe, todo o processo que está acontecendo e vai melhorando. Então, a gente precisa saber que o exercício físico, ele é vida e é real, sabe? Isso aí são fatores, é na prática mesmo. Conheço pessoas que falam, e assim, o maior retorno que a gente tem é realmente isso. Saber o quanto é importante e o quanto faz a diferença o exercício, tá? Porque eu lidava como atleta para sempre, e onde eu pudesse trabalhar com handball, pudesse fazer, ter várias pessoas, várias crianças advindas de projetos nas escolas e nas praças, e foram coisas que eu sempre sonhei, né? A gente puder ídolos dentro do esporte. Então, assim, como nós tivemos uma baita equipe, a super equipe do Mauá, né? Mauá Universo, que, junto com essa parceria, a gente conseguiu ter pessoas, adolescentes, que se formaram adultos, que tiveram bolsas de estudo, que se formaram, que foram graduados, pós-graduados. Como foi seu início? Assim, graças ao handball. Zezé, como é que foi seu início no handball? Como é que essa vocação ela despertou em você? Você começou a praticar? Escutando. Você não está escutando? Como é que você começou a praticar? Não escuta? Eu vou entrar de novo. A Zezé está com problema de áudio, vamos já retornando. Está uma guerra com a internet. Oi? Alô? Agora eu estou conseguindo. Está conseguindo me escutar melhor? Eu estou visualizando, mas eu não estou escutando. Alô? Oi? Oi. Ficou mudo para mim. Oi, agora eu estou te escutando. Me escuta, Zezé? Escuto. Você me escuta? Tá. Eu escuto. Você me escuta? Eu estava perguntando quando foi que você escuto você. Quando é que você percebeu na sua
juventude, na sua adolescência, esse chamado para o esporte, para o handball? Enfim, quando é que você despertou que era isso que você queria fazer na sua vida? Foi na escola? Foi na escola. Eu era uma criança apaixonada por esportes em geral, né? Eu cheguei a praticar o atletismo, cheguei a praticar o basquetebol, o judô, mas assim, o handball, a minha irmã já praticava na escola, assistindo os treinos, e comecei a ficar muito apaixonada. Eu jogava basquete pela cidade de Niterói, Canto do Rio. Mas só que não tinha como, meu pai não deixava, eu era muito jovem. E tinha o Clube Mauá, que tinha o handball e participava de muitas competições estaduais, até competições nacionais, onde eu me incentivei, eu ia andando da minha casa para o Mauá, e foi assim, uma verdadeira paixão, esporte super dinâmico, que fazia gol, sabe? A gente tem essa cultura no Brasil, né, de fazer gols. Sim. Então, assim, era tudo muito bom para mim. E eu estudava em 2 colégios na minha época escolar, porque eu estudava no Colégio Nova Cidade e no Colégio São Gonçalo. Eu estudava nos 2 porque eu jogava em um e ganhava do outro. Aí o que aconteceu? Eu ganhei bolsa do outro para poder jogar nele e disputar os Jogos Intercolegiais do Rio. Aí eu tinha, assim, um trato. Eu jogava em São Gonçalo pelo Colégio Nova Cidade e os intercolegiais pelo Colégio São Gonçalo. Era muito legal. Até que eu joguei só pelo Colégio São Gonçalo, pelo meu amado professor Gala, e disputamos várias competições. E eu fui para o Clube do Mauá, ganhei uma bolsa, eu não precisei, porque, como era, eu trabalhava na rota escolar para poder pagar. Você trabalhava na rota escolar? Com 16 anos, 15 anos, eu já trabalhava. Você trabalhava na rota escolar do na Colégio rota, São eu Gonçalo? entregava as crianças para poder pagar a minha escola. Na rota do Colégio São Gonçalo? Nova Cidade. Do Colégio Nova Cidade. Aí eu fui para o Colégio São Gonçalo e eu ganhei uma bolsa de estudo só para jogar. Aquilo para mim foi um sonho. Eu fazia um percurso maravilhoso. Eu tenho até pessoas muito conhecidas até hoje. Eu fazia parte de Salgueiro, as Palmeiras, e adorava, né? Trabalhava com criança. E me dedicar só ao esporte, aí era tudo para mim, porque eu jogava no Mauá, depois eu ganhei uma bolsa de estudo, fui fazer a universidade, né? Eu estudei na SOEC na época, na Trindade, que hoje é Universo. Então, assim, eu digo assim que o handball me proporcionou muitas coisas. Eu conheço hoje 20 países, mas eu não conheço carimbando passaporte para passear. Eu conheci através do esporte. Então, assim, quando eu fui para o Japão, eu fiquei 26 horas no avião com a perninha dobradinha, que a gente não conseguia nem sair direito. Assim, mas você viajou, você foi para os Estados Unidos, você foi para o Canadá, parece que a gente foi passear. E às vezes a gente ia para o ginásio. Porque, assim, a gente tinha um sonho muito grande de levantar a bandeira do Brasil, sabe? Poder classificar melhor. Era muito legal. Quando a gente ganhou o Pan-Americano de 99, de Winnipeg, lembro até hoje que eu cheguei no aeroporto, aí nunca fui recebida assim, todo mundo esperando, fui pro carro de bombeiro em São Gonçalo, saí da Praça do Barreto, dando tchau para todo mundo, ninguém sabia quem a gente era, a gente dava tchau, mandava beijo para todo mundo, aí chegava na prefeitura de São Gonçalo, fomos recebidos pelo prefeito, honraria, sabe? Esse reconhecimento do povo, que é muito legal. E nessa pandemia, eu estou recebendo muitas fotos, assim, quando eu estava na Olimpíada desfilando, que a gente passou, porque não passou a ser só a família,
sabe? Era o Brasil torcendo para a gente, conhecendo a gente. Quando a gente foi para a Vila Olímpica, eram quase 300 atletas do Brasil, eram os melhores. Quando a gente sentava para tomar café, na época, o Guga, do tenista, era o melhor do mundo, e ele sentava para tomar café da manhã com a gente. Aquilo ali era um sonho. Na época, o Jô Soares fez o programa direto. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem, mas aquilo era o top. Quando eu fui para o Jô Soares, eu tremia para pegar aquela canequinha, sabe, assim, para beber. Mas é porque era um tratamento que a gente não tinha ainda essa coisa assim, de ter um reconhecimento. E eu queria muito que outras pessoas, que outros atletas tivessem essa oportunidade. Eu estou de falar a minha idade, eu não tenho vergonha de falar que a gente plantou. As pessoas que conseguiram essa medalha em 99, e a gente foi com a primeira participação olímpica em né, em 2000, nas Olimpíadas, a gente plantou. Eu tenho consciência de que eu coloquei uma sementinha lá e que só em 2013 que teve uma colheita que o Brasil foi campeão mundial. Então, aí eu já troquei a minha função. A função de atleta, em 2013 eu era comentarista, mas eu me sentia muito dentro, sabe, assim, da quadra, porque assim, ao mesmo tempo que elas estavam lá, eu estava fazendo daqui do Rio, de estúdio, eu sentia, assim, a emoção. Hoje, muita gente, assim, não via Zezé jogando, mas quando coloca na pesquisa lá Zezé Salles, uma das coisas que aparece, que eu fico morrendo de rir, foi o momento que o Brasil foi campeão mundial, que parecia que o coração ia sair pela boca. Ai, dever cumprido, posso morrer. Já consegui, já fui para a Olimpíada, o Brasil foi campeão mundial. Assim, a minha história dentro do handball, sabe, tá bem. E quando a gente, assim, quando eu também fui campeão mundial, mas na areia, eu participei de 10 competições mundiais, 10 campeonatos, sendo 6 na quadra, e 4 na areia, né? Handball de areia. Então, foram 30 anos dedicados para mim, que foi, assim, tudo de bom na minha vida. Eu devo muito ao esporte, eu sei que o esporte faz a diferença. Eu tinha uma ideia muito diferente, porque eu achava que o que eu vivia no Mauá Universo, que o Carlinhos, falecido Carlinhos, que eu jamais poderia deixar de citar, e o meu técnico Miguel, ele estava com a gente, eu não... Achava que ia ser rendimento para a vida toda, o esporte, sabe? E, na verdade, quando eles se foram, quando foi caindo, quando o Mauá não tinha mais equipe, quando a Zezé já tinha 30 anos que fazia handball, a Zezé já estava mais velha, a gente queria resgatar, sabe, o esporte e não conseguia. Isso, sim, me dava uma dor no peito de não conseguir. Amigos, hoje, agora eu estou vendo ali o Marquinhos, sabe, comentando. Marquinhos, um cara bam, cara do futebol maravilhoso. Eu sei o que ele luta hoje com o Mauá, tendo hoje, né, o hospital de campanha que ainda não está em funcionamento e onde tem inundações no local, da onde né, eu vejo isso. Sobre essa questão, Zezé. Sobre essa questão, Zezé. Enfim, a instalação do hospital de campanha no Mauá provocou muita polêmica em São Gonçalo, porque quem conhece a cidade como nós conhecemos, sabe que aquela é uma área que alaga. Alaga muito fácil. Alaga e alaga muito. Isso, alaga e alaga muito. É uma coisa que fica, e aí não seria uma fora mais do meu entendimento. Não seria o local mais adequado para a instalação do hospital de campanha. Até o nosso amigo Willis Sapucaí mandou um recado aí, falando da Zezé e falando que o Mauá precisa de você, Zezé. E por que o Mauá era essa potência no handball e fazia que o nome de São Gonçalo fosse reconhecido no Brasil todo? E quando isso se perdeu, por que a gente teve esse time tão competitivo, o Mauá Universo, e quando é que isso se perdeu? Eu preciso muito do Mauá. O Mauá foi a minha vida, dedicada à minha vida. Mas o Mauá, ele tinha uma pessoa, sabe? Infelizmente, essa pessoa faleceu,
a gente teve grandes pessoas que ajudaram muito o esporte aqui. Então, assim, depois do falecimento do Carlinhos, a gente também tinha o Alexandre, que era do Mendes bastante também, e foram se perdendo um pouquinho. Tínhamos parceria, tivemos parceria de uma grande empresa de refrigerante, a maior, a mais famosa do mundo, da qual, na época, eu fui patrocinada como modelo para eles, não como atleta, porque eles queriam uma modelo, né? Eu tive um contrato de 1 ano com essa grande empresa, onde me viam nos prédios de São Gonçalo, nos ônibus de São Gonçalo, outdoor em São Gonçalo, e eu vi que depois disso tudo, porque era um envolvimento de dinheiro, essa parte não era comigo, era uma pessoa que era contratada, tá? E eu não sei como que foi feito tudo isso, que a gente acabou perdendo essa grande empresa. E a gente precisava de pessoas mais voltadas para o esporte para estar no comando. Não pode ser uma parte só burocrática. E tem tanto amor pelo esporte em São Gonçalo. E a própria diretoria depois ficou muito complicada. A gente perdeu parcerias fortes. A gente tinha parceria que a gente tinha atletas de outros estados. Elas moravam em apartamento, tinha alimentação, tinha parceria de restaurantes, de planos de saúde. Foram embora. E não tinha quem comandasse tudo isso. Teve uma época que eu saí do Rio, fui para outro estado. Quando voltei, eu cheguei a jogar mais alguns meses em São Gonçalo, no Clube Mauá. Mas foi muito difícil ficar, porque não era mais a mesma coisa, faltava. Falam muito assim, Zezé, por que não continua? Por que o Mauá não continua? O meu maior sonho. A gente hoje tem 2 clubes aqui em São Gonçalo que pode se tornar uma estrutura muito grande, tá? Fora os clubes até um pouco menores, eu vou até citar 2, que é o Clube Esportivo Mauá, que eu dei a minha vida, tá? E o Clube Tamoio. Por acaso, hoje, o Clube Tamoio é onde tem o centro de treinamento, que tem eu e o meu parceiro Max lá dentro. E eu vejo que precisa de muitas coisas a serem feitas, mas são coisas que não são impossíveis de serem feitas. A gente precisa saber que o esporte faz a diferença do ser humano, mas para as crianças e para os adolescentes é fundamental. É fundamental tudo isso. Sabe? Assim, eu vejo que ele fez a diferencial na minha vida. Eu moro num bairro chamado Mutuapira, que fica na divisão de Nova Cidade. Aí o pessoal até brinca. A minha casa, ela fica na Nova Cidade, mas do outro lado da rua é Mutuapira. Sabe? Mas eu não tenho vergonha nenhuma em falar Mutuapira e Nova Cidade, nenhuma. Porque eu já trabalhei com um projeto aqui, onde a gente tinha em torno de 250 crianças, e eu moro no meio do tráfico. Eu não tenho vergonha de dizer, no meio do tráfico. E eu sei que a gente consegue fazer a diferença através do esporte. Então, assim, quando eu tinha uma equipe de handebol, agora vamos voltar para o handebol de São Gonçalo, onde tínhamos um espaço de excelente, maravilhoso, que eu tive o prazer de trabalhar, que era o Piscinão de São Gonçalo. Uma área, sistema, tinha uma capacidade, areia, ela tinha o piscinão, que tinha água, tinha a parte externa, tinha quadra de vôlei, campo de futebol. Então, as pessoas tinham um lugar próximo que poderiam caminhar. Hoje, as pessoas tinham professores também. Aqui a Rua da Caminhada, que fica ali próximo do Clube Tamoio. Sim, eu trabalhei num projeto. Lá, né? O piscinão passou pela Prefeitura de São Gonçalo e pelo governo do Estado. Eu trabalhei num projeto privado, tá, que tinha um patrocínio da Petrobras, que era um patrocínio mega. Então, a gente fazia um trabalho muito... Mas esse projeto acabou. Depois vieram vários projetos do governo, porque aí, senão era uma briga danada, né? Essa questão eu não entendo muito. Mas, enfim, o piscinão era do governo, do Estado. Apesar de poder ser usado por toda a população. Então, um espaço que hoje eu vejo assim, abandonado, sei lá, no Colubandê. Um espaço maravilhoso já também. Tem um problema aí de... Eu já fui lá.
enquanto a Zezé está voltando aí, os comentários aí do William Sapucaia, emocionado com essa live, o Pedro anteriormente falando da Zezé, da importância da Zezé para o esporte, a Juliana, Zezé, Miguel... Eu acho que agora foi, né, de novo. Isso. Ai, Juliana, olha, cada gente... A Juliana está falando aí, tá coraçãozinho aí, Zezé, para você, foi sua aluna. Juliana, não sou velha não, gente. Juliana praticamente da minha idade, como é que ela foi minha aluna? Pô, colocou ali. O Márcio ela foi minha aluna maravilhosa. Já lançaram você, Zezé, como presidente do Mauá. E eu vi o Marcos falando. Não, daqui a pouco. Zezé para presidente do Mauá. Então, a audiência tá muito boa. Assim, nossa, assim, o que o esporte fez para minha vida, assim, eu só tenho a agradecer. Zezé, presidente do Mauá. Eu tenho a agradecer. Não, pode parar, Marquinhos. É Marquinhos, gente. O que eu estava falando, assim, as pessoas muito importantes na minha vida. A Juliana, ela realmente foi na escolinha, sabe, do Mauá, estudou no Colégio Santa Terezinha. Teve o Miguel, a Tina, que jogou comigo como professores. O Marquinhos, que atualmente, antes da construção do hospital de campanha, estava fazendo um trabalho de futebol lá no Mauá. Projeto então, fantástico do Canto do Rio, em São Exatamente. Gonçalo, dando visibilidade então, cidade. Esse projeto, ele é técnico do Canto do Rio. Viu-se que, para onde vão essas crianças, esses adolescentes treinar? E o hospital de campanha parado. Esse envolvimento, eu nunca gostei muito, né, de falar que eu posso ser mal interpretada. Mas, assim, eu vou falar até um pouquinho. Porque eu vivi no Mauá há mais de 30 anos. E hoje em dia, porque sabe que o Mauá tinha uma feirinha, eu não consigo ficar fora daquela feirinha. Toda quarta-feira eu vou para a feirinha. Porque eu vou dar uma corridinha, vou na tudo. Tinha locais para serem construídos esse hospital de campanha, inclusive com a estrutura quase pronta, onde talvez uma reforma fosse melhor e já estivesse em funcionamento. A gente está num momento que não é brincadeira. Quando eu falo que eu fiquei 10 dias com real medo, eu fiquei com real medo de morrer. E ninguém podia me ver. Eu não ia ter uma coroa de flores falando, Zezé, eu te amo. Daqui a 20 anos eu ia construir um busto lá no Mauá com a minha imagem. Eu quero estar viva. Eu quero estar viva. Eu quero falar que o esporte ele faz a diferença no ser humano. O meu foco é que ele possa fazer a diferença na criança e no adolescente. Mas depois que eu comecei a aprender, eu comecei a trabalhar com pessoas, eu vi a diferença que faz nos adultos e nos idosos. Eu sou apaixonada por atividade física, sabe? Assim, quando teve um movimento também, que eu não posso deixar de falar aqui em São Gonçalo, eu participei de 2 momentos da tocha. Um momento foi em 2004, que eu levei a tocha em Copacabana. Eu saí, eu passei por dentro do túnel, que foi a emoção maior do mundo, as pessoas gritando, você sendo ovacionada, e participei da tocha. E quando ela veio, isso não era a Olimpíada no Rio. Em 2016, as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E aí foi totalmente diferente, porque quando foi a outra, foram só alguns nomes. Nesse não, você escolhia no município quem fosse carregar a tocha. Então, de repente, tinham 40 nomes ou 100 nomes, e o meu nome não foi colocado. E a gente tinha poucas pessoas que tinham sido atletas olímpicos. E eu estava sendo cobrada pela sociedade quando e qual percurso que eu iria carregar a tocha. E eu falava assim, eu não recebi o convite. Eu já estava chorando, já estava ficando numa crise danada, porque eu sei que quem ficou responsável pelo esse movimento da tocha, em nenhum momento pensou em quem representou o esporte em São Gonçalo. Por isso que até a Juliana, que está aí na live, eu me afasto um pouco dessas pessoas. É importante falar, porque quem fez a seleção foi a Prefeitura de São Gonçalo à época, né? Mas a Prefeitura de São Gonçalo não sabe quem são os atletas que já representaram em Olimpíadas? Eles não têm memória. Não tem nem na palma da mão, não tem 5 pessoas. Não tem 5 pessoas que representaram o município. Então, não era porque eu queria carregar tocha. Eu fazia parte da história do município. Verdade. Sabe? Que eu carreguei com muito. Então, nesse momento da tocha, eu me senti
muito mal. Então, quando foi, eu fui convidada para carregar a tocha um dia antes. Eu não sabia nem onde ia carregar a tocha para fazer parte. Quando eu cheguei, peguei, sabe, assim, a blusa, a minha vontade era não carregar a tocha. Eu só carreguei a tocha por todos os meus amigos e a minha família. E eu sei que quem encabeçou tudo isso não pensou em nenhum momento no esporte, no que ele faz, pensou só nos empresários, pensou só nas pessoas que ajudavam, entendeu? Diretores de escola, não tenho nada contra, merecem, mas a gente precisava de uma outra representatividade. Tá? Então, eu carreguei a tocha, fiquei feliz, porque no percurso as pessoas estavam me reconhecendo. Mas, assim, não fiquei feliz pelo carinho que se dirigiram, sabe, à minha pessoa. Então, fizeram campanha no Facebook, amigos fazendo campanha no Instagram. Não, acho que na época nem tinha Instagram, no Facebook, com milhares de pessoas perguntando e nada, ninguém me dava o retorno. Então, em cima da hora, joguei lá e as pessoas foram, sabe, meus amigos, prestigiaram, mas é uma coisa que eu tenho, assim, no meu coração, assim, eu jamais, sabe, se eu fizesse parte, eu deixaria de saber, pelo menos, quais são as pessoas que representaram nas Olimpíadas, se o evento são as Olimpíadas, entendeu? Então, isso aí me deixou muito chateada, e algumas coisas que eu não poderia deixar de falar, né? Como a gente falou, assim, dessa pandemia, né? A gente acaba enveredando para outros assuntos, e hoje eu sou educadora física. Eu acho importante você falar dessa questão, dessa relação. Zezé, eu vou entrar, então, na área da política, que é mais a minha praia do que a sua, mas você tocou não é a minha, né? assunto. Não é a sua. A sua praia é o esporte, mas a minha é a política. E eu não posso também deixar de mencionar e fazer um comentário a respeito do que você está falando. Infelizmente, na nossa cidade, nós não temos um apoio efetivo por parte da Prefeitura Municipal no desenvolvimento do esporte na cidade. E o desenvolvimento do esporte da cidade não se faz também com investimentos milionários. Quando você precisa desenvolver o esporte lá na base, e aí especialmente junto às crianças, junto às escolas municipais, você fez aqui um testemunho, narrou aqui a sua história, de que você começou a prática esportiva nas escolas. A gente tinha em São Gonçalo tinha essa tradição. Mas hoje é muito difícil, Marlos. Não tem verba para dar segmento, por exemplo, jogos escolares, na época que eu jogava, que é muito tempo isso, né? Os jogos escolares... Eu tinha 15, então tem muito tempo. Era um evento muito disputado. Era um evento importantíssimo, maravilhoso. Mobilizava a cidade. Isso. E hoje, assim, pela falta de verba, porque é a falta de verba que faz não concretizar. Então, isso é o que é falado. Então, a gente só pode ver... As crianças vão disputar. As aulas de educação física a gente consegue detectar talentos de todas as áreas. Sim. Eu vou ter um aluno e eu vou falar, nossa, você joga handebol, você vai para o voleibol, hein? Você corre muito, vamos para o atletismo. Vamos lá, ó, vai fazer a competição, todo mundo com a bandeirinha, a escola gritando, aquela coisa. Tinha uma festa de encerramento para entrega de premiação, um show, sabe? Fechava lá o clube na época e contratava uma banda e a gente tá muito legal. Isso acontece nos municípios vizinhos. Sim, mas quando você tem... Sabe por que acontece, Zezé, nos outros municípios? Porque tem pessoas ligadas ao esporte à frente da Secretaria de Esportes. Então, não dá para nós continuarmos no atraso que São Gonçalo passa por alguns mandatos, não é apenas nesse mandato, mas por vários mandatos, de uma Secretaria de Esportes que produz muito pouco e que acaba sendo, na verdade, apenas mais um espaço na prefeitura para nomear pessoas, para colocar a gente lá, vira cabide de emprego. E aí o esporte na ponta, ele acaba não acontecendo, infelizmente. Eu acho, Zezé, inadmissível São Gonçalo não ter aproveitado esse momento, o momento da Olimpíada, para ter transformado
São Gonçalo como centro de referência do handebol. A nossa cidade tinha tudo para ser isso. Sim. Há 25 anos atrás, ou há 30 anos atrás, eu fazia treinava muito em São Paulo, no Paraná, com a seleção brasileira. E eram cidades super pequenas que tinham ginásios. Sim. Da prefeitura. Nós não temos até ginásio, hoje. A gente não temos até hoje. A gente depende de escolas para cederem espaço para que aconteçam os jogos. Sim. Isso quando tem verba para executar os jogos, porque é muito difícil, né? Passa por uma crise o município que a gente não consegue ter uma verba para poder participar e ter os jogos. Mas, assim, como a gente não tem um campo, a gente não tem um ginásio, então isso é necessário que a gente tenha. Falta de investimento? Claro que falta. Precisa investir. Nós perdemos, estava conversando com você, foi aprovado um centro de treinamento aqui em São Gonçalo. Isso foi há quanto tempo? Há uns 15 anos atrás? Não, acho que foi menos. Eu só não lembro. 2014. Foi menos, foi bem menos. Tem uns 10 anos, menos. Bem menos. Da preparação para a Olimpíada. Foi, porque tinham vários lugares que iam estar recebendo o CT. Sim. Aí o centro estava tudo certo, foi aprovado, foi liberada verba. Só que no local que foi liberado não foi autorizado. E foi correndo procurar um outro local, e nesse tempo não deu tempo de construir, claro, a verba entrou e voltou. E aí então, não foi feito aqui, foi para outro lugar. Isso. Então aí teve um centro de treinamento de handebol que foi construído em outro lugar. Então, isso tudo, São Gonçalo, ele poderia ter recebido. E quando teve essa entrega, esse retorno do nosso CT, assim, a tristeza que vai batendo em saber que a gente pode estar recebendo, que a gente podia fazer mais, mas faltou alguma coisa. O que faltou é que eu não sei. O local seria na Fazenda Culubandê, Zezé? O local desse CT? Então, seria na Fazenda Culubandê, só que tem o batalhão, né? Batalhão que funcionava à época lá. Que funcionava, que não poderia ser mexido. Aí, quer dizer, aí é a falta de entendimento. Não poderia ser mexido. E o espaço para ser construído era muito grande. Então, retornou. Quer dizer, a falta de entendimento entre a prefeitura municipal e o governo do estado fez com que São Gonçalo perdesse esse centro de treinamento, que seria um centro de treinamento nacional do handebol, como a Zezé estava falando. Ela está voltando daqui a pouco, a gente está com dificuldade de conexão, mas a Zezé está resgatando essa história de que nós iríamos ter em São Gonçalo esse centro de treinamento, a área seria da Fazenda Culubandê, uma área que é do Estado, e aí, em virtude do batalhão florestal, à época, funcionar o local, não houve aí a cessão por parte do Estado. Só que aí a Prefeitura Municipal, e esse é um grande problema, Zezé, em relação ao nosso município, é a incapacidade da Prefeitura Municipal se impor junto ao governo do Estado, porque tempos depois, o próprio Estado do Rio de Janeiro abandona a Fazenda Culubandê, o batalhão sai de lá, a fazenda fica abandonada, sem nenhuma atividade sendo realizada naquele local, uma fazenda que é um monumento histórico do Brasil, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN, uma fazenda que foi da época do Brasil colônia, enfim, tinha escravos lá no Brasil Império, e que acabou sendo depredada. Enfim, o altar-mor da capela, ele foi furtado, levaram o altar inteiro dentro de um caminhão e ninguém viu. Então, o Estado não cuidou, não conservou, a Prefeitura não atuou como tinha que atuar, no sentido de defender a cidade e dizer, olha, Estado, essa área importante para São Gonçalo é uma área que tem tudo a ver com a prática esportiva, até porque tinha e tem uma Vila Olímpica lá instalada, uma pista de atletismo, né, que poderia você ter ali uma destinação esportiva maior ainda, com centro de treinamento de handebol. Isso não aconteceu, Zezé. Então, eu fico muito triste como gonçalense, porque é uma cidade que
Imagina eu. De perdas. E você que vive o handball e que é a nossa referência no esporte, você não é só a nossa referência, Zezé, na questão do handball. Você é a nossa referência no esporte em São Gonçalo. Então, uma pessoa que tem a capacidade, não só como atleta, que você teve de ganhar diversos títulos e medalhas, mas você, hoje, você também tem a capacidade também de pensar na gestão, de pensar como é que pode ser, como é que o modelo de secretaria de esporte, por exemplo, da cidade, ele pode ser diferente. Então, eu fico vendo situações como essa e lamentando como, ao longo dos últimos anos, nós tivemos governantes que não só não se preocuparam com a cidade, mas tiveram a mais absoluta incapacidade, né, de produzir algo em favor do município. E na área de esporte, enfim, isso é mais latente ainda, porque você falou da questão de receita, da verba ser pequena, o orçamento ser pequeno. É verdade que o orçamento de São Gonçalo na área de esporte não é um orçamento muito relevante, mas eu não tenho dúvida, e isso falta na prefeitura municipal. Não, eu estou falando municipal. Que eu suponho que seja isso, né? Não, só pode acontecer isso, né? Tem muita gente empregada lá e tem pouco projeto acontecendo na base. Mas se nós tivermos na prefeitura municipal as pessoas certas, nos locais certos, eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas vão acontecer. Porque se tem esportista cuidando de esporte, eu não tenho dúvida que as coisas vão acontecer. Se tem professor cuidando da educação, as coisas avançam. Se tem profissionais da área de cultura cuidando da cultura, as coisas avançam também. Então, às vezes falta muito isso na prefeitura municipal, as pessoas certas, nos locais certos. Agora, eu não tenho dúvida também... As funções, né? As funções de cada um. Sim, e como vários municípios conseguiram... Nós perdemos esse centro de treinamento em vários municípios que, muito menores do que São Gonçalo, conseguiram centros de treinamentos importantes de esportes olímpicos naquela preparação das Olimpíadas, mas nós podemos resgatar essa nossa história, Zezé. Nós ainda podemos resgatar essa história, porque, falando, inclusive, na questão orçamentária, o handball ele é um esporte coletivo. Então, não é um esporte que exige para a sua prática, especialmente para as crianças e adolescentes, de uma estrutura que seja muito cara. A gente não está falando aqui, por exemplo, de um esporte como o tênis, que exige quadra de saibro, enfim, praticado por duplas, né, ou um de cada lado. Não, um esporte coletivo, né, onde você tem uma quantidade bem razoável de pessoas que podem praticar, e se pratica nas quadras poliesportivas da cidade. Então, o resgate dessa tradição do handball em São Gonçalo, Zezé, é um sonho seu como esportista, como a nossa principal referência? A valorização. Acho que a valorização, assim... Não, eu acho que é algo possível. Assim, porque às vezes eu fiquei meio desgostosa mesmo. Até um rapaz se colocou ali, tem uma bicampeã mundial de karatê, que mora no Salgueiro. Será que já foi lembrado dela? Por que não se pega? Vamos fazer uma clínica. Olha o orgulho que São Gonçalo tem. O Sutero que está lembrando a gente aqui dessa questão. Essas pessoas, elas precisam ser. A gente não sabe a importância que se tem, sabe? Trabalho num projeto que roda todo o Brasil, uns projetos assim, que vai para lugares onde não tem absolutamente nada, e a gente leva um pouquinho de vida para eles, que é o esporte. Então, aí, a Zezé vai no handball. Na época, encontrava o Sócrates, que ia no... São vários nomes, a Daiane dos Santos. Então, você começa a ter referências. São Gonçalo tem grandes nomes, mas são esquecidos. São esquecidos. Sabe, assim, quem é fulano? O que representou? Quem jogou futebol? Nossa, por que olha esse técnico aqui. Então, assim, só quem vive o esporte que sabe, que conhece essas pessoas. Então, como é que você vai pegar uma pessoa que nunca viveu esporte para indicar algumas coisas? Eu não consigo compreender isso. Eu não posso indicar alguém na área de saúde.
Eu vou no médico. Aí eu tô com uma dor aqui. Para que eu vou no médico que vai cuidar de outra coisa? Eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir no especialista. Sim. Para poder ter um resultado, né? Então, a mesma coisa em todas as áreas. Assim, grosseiramente falando, né? Então, assim, quando fala você assim, tem Zezé, você não você se envolve tem toda com a razão, Zezé. É isso mesmo. Eu sou cobrada por amigas minhas que se envolvem com política. Por que você não coloca? Por que adianta? Eu falo assim, o que adianta? Eu vou me matar mais ainda. Eu fui obrigada a parar com a minha equipe porque eu não tinha dinheiro para conseguir sustentar, entendeu? Não foi você tirava dinheiro do bolso, né? Você tirava dinheiro do bolso para poder manter a equipe. Não foi por falta de vontade, foi por falta de dinheiro, foi por falta de pessoas que não me patrocinavam. Eu tinha amigos assim, aqui em São Gonçalo que me ajudavam, entendeu? Então, eu pedia aqui, ali, acolá, mas independente que se eles estavam envolvidos com políticas, eles nunca falaram, usa meu nome, entendeu? Sempre me ajudaram. Mas se não for assim, eu não consigo nada. E quando a pessoa não me der? Eu vou tirar de onde? Se eu não trabalho mais em alguns projetos que me davam esse sustento para que eu pudesse ter uma equipe. Então, até quando a gente tem que tirar do bolso e não conseguir parcerias para se ter alguma coisa? Eu estou falando de alto rendimento. Imagine os projetos sociais que não estou falando. É claro que tem projetos que envolvem a alimentação, porque as crianças precisam se alimentar, sim, aí envolve materiais, mas não são materiais caros. Se fizer uma reforma, conseguir reformas de clubes, de praças, de parques, entendeu? Aqui em São Gonçalo, colocar uma bola, uma baliza, uma rede, que não é tão caro, consegue os coletes, mas não adianta fazer isso só em período eleitoral. Sim, eu não vou fazer isso. Eu não me envolvo nisso. Entendeu? Precisa fazer mais. Isso é um absurdo, porque você sabe que eu já fui vereador na cidade, tive 2 mandatos como vereador, e eu estou sempre na discussão política de São Gonçalo, mas eu nunca, eu desafio qualquer um que tenha me visto atuar na política de São Gonçalo, tenha dito, olha, o Marlos se utilizou de algum favorecimento no esporte para poder fazer campanha, porque isso é vergonhoso. É vergonhoso você utilizar todas as áreas, o esporte como uma moeda de troca eleitoral. O esporte é um direito do cidadão, é um direito das pessoas. E aí a prefeitura, que tem que ter as melhores condições para oferecer à população para a prática esportiva. Enfim, não dá para a gente continuar com essa mentalidade de São Gonçalo, como se São Gonçalo fosse uma das cidades atrasadas, uma cidade pequena, do interior distante do país. Nós somos a 2ª cidade do estado, a 16ª cidade em população do país, e que às vezes a gente vê dirigentes políticos da cidade com a mentalidade muito pequena, muito omissa para a gente falar, enfim, ser muito ameno, inclusive na crítica, e que, por vezes, você vê nas campanhas vários que disputam as eleições em São Gonçalo fazendo esse tipo de movimento ainda, doando jogo de camisa, doando bola, e aí é o que você falou. E depois, quando passa a eleição? Qual é o compromisso dessas pessoas em relação à defesa do esporte na Câmara Municipal, na Prefeitura Municipal? É essa realidade que a gente tem que mudar. Eu lamento muito, Zezé, que você não queira ir para a carreira política. Você seria uma grande vereadora, mas você não quer, pô. Você não quer ser candidata? Olha que eu já fui convidada, hein? Muita gente já te convidou. Eu já fui convidada, mas eu acho que não é. Eu preciso estudar um pouquinho mais, sabe? Que não falei. A questão de política, né, a feminina, eu preciso estudar mais. Mas, assim, não é uma coisa que... Assim, eu acho que sim, você precisa estar muito inteirada dentro da política. Por mais que muitas pessoas falem, sabe? Você tem uma voz, as pessoas vão te escutar, né? Eu quero fazer a mudança. Eu acho que, assim, São Gonçalo... as pessoas que conseguem chegar lá, eu vejo que depois que entram, não conseguem desenvolver tudo aquilo que ele pensava. E eu sou uma pessoa assim, se eu entrar e eu não conseguir desenvolver o que eu penso, eu vou ter que fazer um tratamento psiquiátrico, porque eu vou ficar louca.
eu tenho muita vontade, eu tenho mesmo, sabe, aquela gana de ser atleta, de querer, mas acho que se eu não conseguir, eu vou me frustrar, sabe? Aí, mas você já se frustrou em tantas coisas, não deram, por que você não tenta? Entendeu? Acho que assim, ainda não chegou o momento, sabe? E vai chegar a hora certa, e eu vou estar lá e eu preciso fazer alguma coisa. Eu não conseguiria ficar parada num lugar sem fazer nada, sabe? Eu preciso que tenha, tomar decisão, se aceita ou não, é claro que, mas você precisa fazer alguma coisa pelo povo. Então, assim, eu prefiro que nem hoje, né? Eu trabalho com alto rendimento, eu trabalho em Niterói, na universidade, né? Na Universidade Federal. Você está treinando, me fala um pouco sobre isso. Você está treinando lá os alunos do curso de Direito? A UF de Direito. A UF? Isso, curso de Direito. O que acontece? Eu fui convidada para treiná-los, né? E é um mundo totalmente diferente. Eu não tenho como cobrar tanto e eu sei que eles podem me dar muito resultado. Então, quando a gente foi para os Jogos Jurídicos, que é um evento que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim, é um grande evento. Lotada, as pessoas gritando. Eu era a rainha dele, sabe? Assim, aquela coisa linda. A rivalidade. E quando eles ganharam, grande, a rivalidade, né? É sensacional. É sensacional, assim. Eu não tinha vivido isso ainda. E a gente ganhou, sabe? Quando eu fui para lá, tanto trabalhando com o feminino quanto o masculino, e a gente ganhou os Jogos Jurídicos. Que emoção, que coisa linda. Fui jogada para o alto, assim, eu torcia para não cair. Então, assim, isso que eu gosto, sabe, do esporte, dessa coisa de estar junto. Eu sinto falta agora na pandemia. Sim. De eu não poder estar com os meus alunos, sabe? De poder estar abraçando os meus amigos. Porque eu falo que eu construí, o esporte me proporcionou, foi belas amizades, independente de cor, de sexo, de raça, de partido político, entendeu? Independente, conversa de igual para igual. Hoje eu estava falando com a minha amiga, eu vou fazer uma live com o Marlos. Marlos é meu amigo. Ele é candidato, não quero saber, ele é meu amigo. Eu vou conversar com ele. E agora, nessa pandemia, eu estou conversando com várias pessoas. Eu não deixo de ser, sabe, a Zezé, por estar conversando e falando, colocando. Antes eu ficava quietinha. Aí eu ficava até com medo de falar, eu vou magoar, porque eu vou colocar minha opinião, vou falar que eu... Não, eu preciso falar o que eu penso. Eu cheguei num momento da vida que eu preciso falar que o esporte faz a diferença na vida do ser humano, que a gente pode resgatar pessoas. O projeto perto da minha casa, que eu falei, tinham 200 e poucas crianças. A gente fez uma equipe no Piscinão de São Gonçalo, começamos... Ia para o Maracanã, consegui uma van, vamos para o Maracanã, conhecer o Maracanã. Quando eu olhei os olhos dessas crianças brilhando... Crianças que muitas vezes nunca tinham atravessado a ponte. Nunca saíram, nunca atravessaram a ponte. Essa é uma realidade do nosso município. Uma coisa tão pequena se tornou tão grande para mim, entendeu? Crianças que eu descobri que não tinham certidão de nascimento, já tinham 16 anos. Sim. Que fazia o projeto. E você chamava a mãe para conversar. Não, vamos lá, eu sou testemunha que tu é mãe dele. Vamos agilizar isso, porque ele vai ser um grande atleta. Quando saiu um jogador, vai para fazer um acampamento da seleção brasileira. A mãe falou, o que é isso? O que ele vai para Blumenau? Vai sim. Não tem dinheiro? Tem sim. Entrei com 5 amigos. Você pode me dar R$100? Por quê? Não, porque o menino vai lá para Blumenau. Ele precisa botar R$100 no bolso e eu preciso pagar a passagem de avião dele. É só isso que eu quero. Então, eu falo assim, nunca foi tão rápido. Em menos de 30 minutos, a gente conseguiu a passagem. Aí foi só convencer os pais a deixar viajar. Mas se ele não tivesse passado por essa experiência, como que eu ia me sentir? E como assim? Então, quando os meninos hoje eles jogam handebol de praia, que participavam aqui, participavam no Piscinão de São Gonçalo, hoje eles jogam campeonatos brasileiros, tem bolsas na faculdade, tem bolsa na faculdade aqui em São Gonçalo, na Universo, e jogam. Então, isso para mim não tem preço. Sabe por quê? Porque enquanto a gente forma cidadão, eles vão formar outros. Porque eles agora vão querer desenvolver isso.
Claro que eles vão lembrar. Ainda bem que eles lembram. Muitas, sabe? Ah, Zezé teve a iniciação esportiva aqui, mas eu não iniciei ele só no handebol, no futebol, não. Eu queria fazer com que eles entendessem que eles poderiam fazer escolha na vida deles. Porque aqui do lado era mais fácil. Dava R$200 para eles por semana. Eu não dava nada. Eu só dava quando tinha refrigerantezinho, um cachorro-quente, uma pipoca, que eu pedia para alguma mãe fazer, que eu dava o dinheiro. Mas o projeto isso, Zezé, não dava isso, né? Enfim, que professora faz isso mesmo, né? No sentido de acolher o aluno. Mas veja como, às vezes, gestos como esse, de levar para um passeio no Rio de Janeiro, de fazer o cachorro-quente para os alunos ali com refrigerante, como isso, às vezes, é um gesto que faz a diferença para a vida inteira de um menino, de uma menina que muitas vezes não tem acesso à prática esportiva, não tem acesso a uma referência, às vezes porque tem problemas familiares, e aí tendo a referência da disciplina, inclusive, que o esporte traz, e da alegria, da magia do esporte, isso pode ser o diferencial da vida dele. Exatamente. É a mudança de vida. Aprendeu o respeito pelo outro, sabe? Assim, você aprender a escutar, respeitar, escutar, valorizar cada momento, cada ação. Isso aí, sabe, é o que preserva, que eu falo assim, que eu gostaria muito que tivesse, sabe, uma continuidade. Alguém colocou aí que eu enxergo muito mal, sabe? Falou da importância da atividade física para as crianças e para os idosos. Isso é uma carência que se tem. E a gente eu vejo alguns projetos que o local onde eu trabalho tem um projeto grande também, como faz falta. E vocês não imaginam como estão os idosos nessa pandemia. É muito difícil falar com eles que o alongamento é importante, você direcionar, sabe? Falar da alimentação, que eu falo assim, brincando, eu falo até com minha mãe, ela ri. Já peguei minha mãe querendo pular o portão, vai para a rua, eu fico em casa, não tem hidro, não tem nada na rua para fazer. Sabe assim? É você querer que as pessoas melhorem e tenham uma consciência. Você não obriga, mas você pode, de uma forma carinhosa, passar isso para as pessoas. Passar, sabe, toda essa importância. E assim, eu devo isso ao esporte, eu devo a minha formação, sabe, como cidadã, eu devo às bolsas de estudos, a conhecer vários países, a conhecer várias pessoas, sabe, através do esporte. Eu gostaria muito que tivessem outras pessoas com essa oportunidade que eu tive, né? Sem dúvida, Zezé. Vão ter, e não tenho dúvida de que a nossa cidade precisa cada vez mais da sua ajuda, da continuidade da sua ajuda, do seu empenho, da sua garra, no sentido de que nossa cidade seja vista de uma outra maneira. Você é o exemplo de sucesso dessa cidade. Você e dezenas de outros esportistas da cidade e milhares de pessoas que fazem a diferença do nosso município. A gente está chegando aqui ao final da live, enfim, já superamos aqui mais de uma hora de bate-papo, e um bate-papo com a Zezé que nós conseguimos aprender tanto, é um bate-papo que flui tão bem que o tempo, Zezé, acaba nem passando. A gente está aqui conversando, escutando você e tendo cada vez mais admiração, mais orgulho pelo que você representa para a nossa cidade. Então, muito obrigado, Zezé, por essa oportunidade de aprender mais com você, de escutar um pouco mais sobre o que você tem a dizer. E você tem muito o que dizer. Eu acho que é importante que você fale mais mesmo. Você tem que ter mais espaço para fala aqui no nosso município. Primeiro porque as mulheres precisam estar mais presentes mesmo nesse debate. Então você é uma grande representante feminina da nossa cidade. Mas mais ainda pelo que você representa no esporte. Miguel Moraes está mandando aqui está falando da questão da experiência da Zezé, o conhecimento pode ajudar muito a nossa cidade. Eu não tenho dúvida, se não for como parlamentar, você pode ajudar a construir um programa para desenvolver o esporte de São Gonçalo. E não tenho dúvida de que você vai estar colaborando nesse sentido. Nós precisamos ter
atividade esportiva num futuro governo municipal como algo que não seja algo relegado ao segundo ou terceiro plano, e sim como seja uma meta principal de um governo que precisa levar cidadania para todas as pessoas, especialmente para os jovens, para os adolescentes, e o esporte serve muito para isso, para levar cidadania para os adolescentes, para as crianças, para a juventude, para que nós possamos formar cidadãos. Então, Zezé, obrigado demais aí pela sua participação, por você ter aceitado aí esse meu convite para esse bate-papo. Muito obrigado. Enfim, vou procurar, na minha vida também pessoal, se utilizar mais do seu exemplo do ponto de vista da prática esportiva. Tenho me esforçado, juro que tenho. Eu sei que é difícil. É difícil. A Cris tem me incentivado aqui. Mas muito obrigado, Zezé, e um beijo para você, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo que você é para a nossa cidade. Eu que agradeço, um grande abraço, né, de longe a todos, e fiquem em casa, se possível, se cuidem, tá? Um abraço, obrigada pelo carinho. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.